Continuando no estudo da espiritualidade dos animais, vamos entrar agora no estudo das obras de Kardec, no Pentateuco de Kardec. A missão desse Pentateuco, desses 5 livros, foi trazer um novo conhecimento, pegar o que o cristianismo já vinha falando, o que Cristo falou, que foi escrito nos evangelhos parcialmente, porque foi interpretado, não foi Cristo quem escreveu, e esclarecer melhor através de um estudo científico, de uma pesquisa científica. Kardec era estudioso, era um cientista, que fez o quê? Pegou uma pergunta e enviou essa pergunta para 5 pessoas em locais diferentes que não se conheciam e que trabalhavam com os espíritos, e através dessas pessoas os espíritos se expressavam e respondeu aquilo que a resposta da pergunta. Com essa resposta, ele pegou e viu se elas eram semelhantes e só colocou nos livros as que eram semelhantes. Então ele organizou em 5 livros e que falavam cada um de umas coisas, de uma coisa diferente, de um assunto diferente. O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a Gênese, céu e inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dentro dele existem muitas informações sobre os animais, muitas, que nós vamos aqui pegar e tentar, usando as informações que os jupiterianos nos passaram, de aumentar essa ciência. Então, vamos juntar o que o Kardec falou, mais o que tem na ciência, mais o que os jupiterianos nos falaram, e vamos tentar falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais no tema espiritualidade dos animais. O que é espiritismo? Espiritismo foi um termo que o Kardec cunhou, né, que ele, vamos dizer assim, começou a usar, que falava exatamente do estudo do espírito encarnado e desencarnado, vamos dizer, o espírito no corpo e o espírito sem o corpo. E toda essa relação que tem, e isso também com os animais. Para fazer exatamente isso que eu falei, trazer o que Jesus falou para uma parte mais moderna, mais conceitual, certo? Que em 1850, 1860. Então, dentro do conceito da ciência da época. Agora, 160 anos depois, nós vamos usar um pouquinho dos conhecimentos do que o Marcel Benedetti falou nos seus livros, o Dr. Irvênia Prada postou, e principalmente do que os jupiterianos estão nos passando, para tentar ampliar um pouco mais esse estudo. Então vamos lá. O Kardec escreveu então esses 5 livros, em 1857 o Livro dos Espíritos, em abril, o Livro dos Médiuns em janeiro de 61, e o Evangelho segundo o Espiritismo em abril de 64, o Céu e o Inferno em agosto de 65 e a Gênese em janeiro de 68. Então você vê que em 11 anos ele fez uma geral de tudo. Além disso, ele publicava uma revista chamada Revista dos Espíritos, que aquelas coisas que não cabiam dentro dos livros, ele botava em artigos nessa revista. Então, ele tem muita matéria, porque ele teve muito conhecimento em volta dele, muita gente trazendo informações para ele, muita gente falando sobre o assunto, inclusive o assunto dos animais, tá? Então, além dessas 5 pessoas, ele tinha vários centros que mandavam também cartas, informações. Então, ele era um cientista mesmo que catalogou, organizou e colocou cientificamente os conhecimentos. Tanto que ele fala que quando você tem um conhecimento científico contrário ao que os espíritos estão falando, vá pelo conhecimento científico. O primeiro livro que nós vamos falar, o primeiro livro que nós vamos estudar é o Livro dos Espíritos. O que tem no Livro dos Espíritos? É um livro que fala dos espíritos, todos somos espíritos. Às vezes a pessoa cunha a palavra espírito como uma coisa de mágico, de coisa ruim. Não, espírito é energia. Então, o espírito é uma forma de energia menos densa do que da matéria, e essa que anima a matéria. Já discutimos em outra aula isso, o que é espírito e espiritualidade. Tá? Então, nesse livro ele fala dúvidas sobre a vida.
Com todas as dúvidas, o que o espírito faz, como o espírito interfere na nossa vida, como são os espíritos dos animais. Você explica, comenta cientificamente tudo isso. E nos animais, ele tem várias e várias perguntas que nós vamos ver uma por uma em 3 aulas. Essa vai a primeira aula falando sobre o livro dos espíritos e os animais. Tá? Mas o geral que ele fala, que o animal tem alma primitiva e em evolução. Então, o animal tem uma energia que anima a sua matéria, que está em evolução. Tá? O animal tem inteligência, é um outro tipo de inteligência que agora, com os nossos conhecimentos científicos, técnicos, e ultimamente, nos últimos 3, 4 anos, ainda mais com as pesquisas com técnicas histológicas, técnicas de exame macro e microscópico do cérebro, a gente tem mais informações ainda, certo? E ele fala das funções do nosso planeta, que estão mudando. Por exemplo, o cachorro antigamente servia para quê? Como guarda. Atualmente ele serve como o quê? Como companhia, guarda a energia da pessoa, certo? Depois continua esses trabalhos dos livros de André Luiz, do Chico Xavier, psicografados por ele, e os jupiterianos estão continuando essa informação. Então a gente está numa crescente da espiritualidade e dos animais. Então vamos lá, vamos começar o livro dos espíritos. Eu coloquei pela ordem das perguntas. Essa é a pergunta 73. Então, não vai ter uma ordem de assunto, mas uma ordem numérica das perguntas. Se bem que Kardec organizou muito bem. Porque o pessoal fala que o animal não tem espírito, ele tem instinto. Então, a pergunta 73 é assim: o instinto é independente da inteligência? Qual que é a resposta que se tem? Precisamente, não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, o que é o instinto? O instinto é uma espécie de inteligência. O que é a inteligência? A capacidade de interagir com o meio ambiente, só que é uma inteligência sem raciocínio. O que é? Uma inteligência sem querer conseguir alguma coisa que não seja o sustento, a vida, manter a vida. Então, o instinto, o que é? A capacidade de procurar comida, então desenvolve um tipo de inteligência para caçar, então os animais caçam em grupos, um instinto de preservação, então alguns animais trabalham, que nem aqui a patinha, eles sabem que juntos eles são maiores, então eles chamam mais atenção e se protegem mais. Então isso é um tipo de inteligência, mas sem raciocínio, uma inteligência que vem de um cérebro mais primitivo, tá? Então existe instinto e inteligência, mas é um tipo de inteligência rudimentar, certo? O animal aqui está mostrando que ele é totalmente diferente do ser humano, tá? Ele tem uma parte, um complexo maior, uma inteligência que ele vai adquirindo. Então, dentro desse instinto, vai se adquirindo uma inteligência mais apurada, até um pouco de raciocínio. Por isso que a gente fala que evolui. Então, quando você vê, por exemplo, um peixe caçar, é diferente. Agora, quando você vê uma baleia caçar, é outra coisa. As orcas, por exemplo, elas cercam os animais, cercam os peixes, elas trabalham em equipe. Porque assim, a inteligência vai se evoluindo. E isso prova até que quando você chega num ponto de inteligência, não tem como você voltar para trás. Então é isso que é importante. O instinto é a inteligência rudimentar, é a inteligência que está começando a se desenvolver. Nesse mundo próximo, esse instinto que a gente tem de sobreviver, de ser melhor que os outros, com certeza vai ser menor, tá? E com o tempo, com a evolução, o instinto cada vez mais vai dando lugar à inteligência. Por isso que os animais vão sendo substituídos, vão sendo mudados e vão progredindo. Vamos lá, pergunta 592.
inteligência animal e humana. Nós falamos do instinto, que é um tipo de inteligência. Agora vamos comparar as inteligências. O que foi a pergunta do Kardec, que ele botou? Parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm, nesse terreno, notória superioridade sobre certos homens. Esta linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Então, quando que o animal deixa de ser animal e passa a ser humano, certo? Aqui no nosso planeta, a gente confunde muito. Tem muita gente que fala, que o animal é melhor que a gente. Não, o animal não é melhor que a gente. Ele, por ser mais simples, a gente entende mais e ele não precisa interagir da forma que uma outra pessoa precisa. Por exemplo, para a gente dar carinho para uma pessoa, você tem que interagir energeticamente muito mais do que interagir com o animal. Então, é isso que ele está perguntando, isso. Como é que é essa mudança? E qual é a resposta? Sobre esses assuntos, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce, às vezes, muito baixo, ou que pode elevar-se muito alto. Então, é o que ele está explicando. É uma outra fase de evolução, como são os anjos, como são os outros espíritos que moram em outros planetas, tá? Mas o homem ainda está numa fase que ele está no meio do caminho, que ele pode chegar lá embaixo. Então, o homem pode matar, pode comer carne, pode sacrificar um outro, pode prejudicar um outro. Isso é pouco evoluído. Agora, também ele pode ser aquele homem maravilhoso que tudo que tem doa, que tudo que tem faz para os outros, que a sua vida, ele mantém o seu corpo íntegro, que ele mantém o seu pensamento íntegro. Então, tudo isso é a evolução do homem, tá? Ele está no meio do caminho, mas vamos lá. No físico, o homem é como os animais e menos provido que muitos dentre eles. É menos provido das habilidades, porque ele já consegue, de outra forma, fazer a mesma coisa que o animal faz. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a inteligência para prover suas necessidades e sua conservação. Então, uma garra para agarrar alguma coisa, o homem cria um aparelho. Então, isso é um sinal de evolução diferente dos animais. A natureza lhe deu tudo, isso, tá. Seu corpo se destrói como o dos animais, isso é certo. Mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Então, o tipo de energia que a gente tem, o tipo de energia que o homem tem, é totalmente diferente da dos animais. As conexões entre as subpartículas, entre as frequências que o homem gera, cientificamente, matematicamente, são diferentes. Então não dá para falar que um homem é igual a um animal, ou que assim, é pior que um animal. O animal é primitivo, as estruturas físicas dele são primitivas. Não quer dizer que o homem é melhor, o homem é mais evoluído. O homem pode fazer coisas piores que os animais, de atos, de coisas, mas na evolução da energia e do físico, lembrando de Einstein, energia e matéria estão muito conectadas, ele é uma coisa, ele não pode ir retroceder, tá? Então ele é essa coisa, a energia e a matéria. O animal tem menos energia e tem menos matéria, isso é medido, não dá para voltar. Agora, em atos, ações, é diferente. O animal age por instinto ou por uma inteligência primitiva. O ser humano age pela inteligência. Então é essa a diferença, essa grande demarcação é essa. Na anatomia física e na energia que é gerada, tá? Essa é a grande diferença. Mas vamos e fala do corpo é igual, mas a energia que habita ele, a energia que faz ele movimentar que é diferente. Pobres homens, que vós rebaixais mais que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles. Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Então, vamos dizer assim, por ser um religioso, apesar de científico, Kardec fala que você ter a noção dessa energia
dessa interconexão entre tudo. A gente sabe que tem um planeta, a gente sabe que tem uma galáxia, a gente sabe que tem várias energias, o animal não. Isso impede ele de se correlacionar energeticamente num grau maior. Então ele acaba ficando restrito. E é isso que se fala, a diferença. O animal é restrito dentro das suas condições energéticas. O físico do homem e do animal são muito similares, tanto que o embrião, quando se vê pequenininho, é basicamente a mesma coisa do embrião de galinha, de porco, de peixe e de homem. Ele se diferencia pela capacidade depois de formar estruturas através de sua energia, da energia que ele capta do ambiente, que ele capta de tudo e que ele capta dos pais. E aí tem até a possibilidade de virar uma ideia chamada Deus. Isso é muito importante, essa consciência de que o corpo é igual. Agora, eles são mais simples e eles, assim, parecem mais bonitos, mas do que, por exemplo, que um assassino. Mas esse assassino tem uma hora a evolução e a consciência de sair dessa. Pode demorar 1000, 2000 anos, mas ele vai conseguir. O animal vai chegar disso, mas ele está muito atrás. Ele primeiro vai ter que chegar no assassino para depois chegar na evolução que esse homem vai ter. Então, Kardec estabelece muito bem isso. E o grande elo que não se tem, porque assim, vocês conhecem a teoria de Charles Darwin, né? Darwin mostrou que o meio vai modificando e vai evoluindo para o melhor os animais. O grande problema é que, e a grande crítica de Darwin, é que não tem-se um elo perdido. Como é que a ave virou, o réptil virou ave, a ave virou réptil? Como é que surgiu uma... Porque esse elo perdido é muito tênue. Por que isso? Aí os jupiterianos esclarecem. Vamos, assim, quem não acreditar, beleza. Mas já começa a ver a hora que a gente tiver contato comprovado, que já tem, mas as pessoas ainda não acreditam. Eles falam que as transformações das espécies para evoluir entre espécies não é feita nesse planeta. Por isso que não deixa resquício, você não acha? Ela é feita em Júpiter, nos laboratórios de lá. Então, não tem essa coisa. A mesma coisa, como é que se passa do primata para o homem? Por que eles nunca acham esse elo perdido? Porque ele não é feito nesse planeta. Ele é feito para os seres humanos em conjunção de 4 outros planetas, segundo os jupiterianos. Cada um vai juntando uma parte, pega do primata, coloca cada um sopro ou um chip ou uma energia que vai criar o homem. Aqui na Terra não está criando mais homens, já estamos lotados. O ser humano já sobrecarregou a Terra, inclusive já estão sendo tirados para o novo mundo. Mas é isso que acontece, essa mudança, ela não é feita aqui. Então esse elo perdido a gente não encontra aqui. Vamos para a próxima. Pergunta 593. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? A resposta. Ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por vontade determinada e que têm inteligência, mas ela é limitada? Então Kardec está falando que assim, dentro de um grau de evolução, não é só instinto. Nos mais primitivos, por exemplo, se a gente pegar naqueles peixinhos, a sardinha, é tudo primitivo, é comer, um come o outro, o maior come o menor, mas quando esse animal começa a criar um certo convivência, principalmente científica, como os suricatos, eles começam a ter uma certa inteligência. O instinto vai falando, olha, se eu fizer um buraco desse jeito, vai ser melhor, então ele vai passar esse tipo de buraco. Esses suricatos vão cuidar dos filhotes para a gente preservar a nossa espécie. Esses vão cavar buraco, esses vão pegar comida, esses vão defender, ficar de olho em tudo que está acontecendo. Então, não que eles sejam capazes de criar muitas coisas, mas eles têm já uma inteligência
para resolver alguns problemas. Então isso vai evoluindo. É isso que Kardec está dizendo, que não é só instinto, é uma evolução. O comentário do Kardec. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e proverá a sua conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento, quaisquer que seja a arte que adquirem em seus trabalhos. Aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo formas e preposições constantes e invariáveis. Os filhotes separados de sua espécie não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo sem terem sido ensinados. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, esse desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, pois não fazem nenhum progresso por si mesmos. E esse progresso é efêmero, puramente individual, porque o animal abandonado a si próprio não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. O que ele está falando mais é dos cachorros ensinados, que quando são da natureza, voltam à natureza. Mas no fundo, sim, o animal tem uma evolução, apesar do Kardec. Eu já vejo que a gente, pelo estudo, pela ciência atual, a gente vê que os animais, principalmente os mais evoluídos, por exemplo, os primatas, conseguem desenvolver novas técnicas e passar, conseguem desenvolver outras coisas para conviver melhor, para comer melhor, mas, claro, como Kardec falou, sempre voltado para o físico. Mas a inteligência vai evoluindo em cada espécie. E é isso que a gente vê. No final, o Kardec aqui só estava dando um basta, para. O animal tem seus limites, mas ele pode desenvolver. É um limite que não é estanque, é um limite maior. Então você tem dentro desse limite desenvolvimento de inteligência para passar para outra espécie, para passar para outra espécie, para passar para outra espécie. Tá joia? Obrigado. Vamos para a próxima.